Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, trago a vocês a nossa quinta lição dos nossos jovens, que tem como tema a realidade bíblica da santificação cristã. O texto principal diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Hebreus capítulo 10, verso 10. O resumo da lição diz: a santificação não é somente possível, mas também esperada por Deus em nossa vida. Além de ser possível, Deus espera de nós a santificação. Objetivos: enfatizar a santidade de Deus, conscientizar de que a santificação é um processo e compreender o que é santidade na prática. O nosso texto bíblico está em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 ao 20, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências antes que havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, nós fomos comprados pelo sangue do cordeiro, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. A introdução diz: a santidade, característica moral e prática da fé cristã, é um dos ensinos mais presentes nas Escrituras. Para o homem dos nossos dias, a santidade é representada por pessoa de um grupo tida por retrógradas, atrasadas e que estão desconectadas com os costumes e regras deste mundo. A verdade é que a santidade é desprezível para o mundo, pois ela faz parte do caráter de Deus, ou seja, tudo que é de Deus o mundo vai rejeitar, porque, como diz a Escritura, o mundo não conhece a Deus. Porque se o mundo conhecesse a Deus, recebia Jesus. Por não conhecer, então eles despreza tudo que tem a ver com a santidade do Senhor. A santidade de Deus, falaremos sobre Deus é santo, o Senhor Jesus é santo e o Espírito Santo, ele é santo. Deus é santo. O primeiro motivo pelo qual os cristãos ensinam e buscam a santidade é porque Deus é santo. Diferente do que o mundo pensa, a santidade divina é descrita como algo lindo e admirável. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmos 96, verso 9. O salmista vai nos aconselhar a adorar o Senhor, porque ele é santo. Isaías viu a santidade de Deus, viu os serafins que cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se a terra está cheia da glória de Deus, logo a terra também está cheia da santidade do Senhor. Por isso que nós devemos buscar esta santidade, porque Deus é santo. Pedro, ele escreve: como Deus é santo, nós também precisamos ser santo, porque assim está escrito. O culto a Deus, ele é representado pela santidade. Por isso que nós não podemos oferecer nada que venha trazer ou venha profanar o nome do Senhor, o lugar aonde nós adoramos o Senhor. O Senhor Jesus também é santo. Jesus é descrito como estando bastante tempo cercado de pessoas pecadoras. Sim, Jesus andava com pessoas pecadoras, comia com pessoas pecadoras, veio para salvar pecadores, porém, quando ele chega em Cafarnaum, alguém lá endemoniado vai reconhecer a santidade do Senhor, dizendo: bem sei que és santo de Deus. Então Jesus é santo também. Jesus é santo e, além de santo, foi separado para vir cumprir uma missão muito importante nesse mundo. E o Espírito Santo, no seu nome, já diz que ele é santo. E qual é a missão do Espírito Santo? Santificar a igreja, tirar o coração de pedra do povo e colocar um coração sensível,
um coração sensível às coisas do Senhor. Quanta gente tem endurecido o coração. Inclusive tem um versículo que fala que não é para endurecer o coração, como no tempo da provação. Tem muita gente que não quer receber o Espírito Santo, por isso tem os seus corações endurecidos. Mas o Espírito Santo tem obra linda, obra gloriosa para realizar na minha e na tua vida. Por isso, vamos reconhecer a santidade do Senhor, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Porque quando nós estivermos reconhecendo a santidade da Trindade Divina, essa mesma condição de santidade fará parte da nossa vida. E nós também seremos santificados se nós permanecermos fiéis no propósito de buscar o Senhor nosso Deus. A santificação como um processo, a santificação posicional, falaremos sobre a santificação progressiva e, por último, a santificação perfeita ou final. A posicional. Essa perspectiva de santificação nos leva a entender que todos aqueles que foram salvos em Cristo são santos. Santos não porque não pecam, mas santos porque buscam a santidade de Deus e são separados para o serviço. Essa santidade ou essa santificação, ela começa quando o crente aceita o Senhor Jesus, recebe o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Começa então no nosso posicionamento espiritual, começa essa santificação. Eles tinham dificuldade em assuntos relacionados à união, o uso de justiça dos tribunais, tolerância com problemas sexuais e a administração dos dons espirituais. Então nós vamos ver que a carta que Paulo escreve aos Coríntios, ela é recheada de situações que mostrava que o povo precisava ter um caminho de santidade. E muitos deles não queriam ter isso. Mas nesta igreja, onde acontecia de tudo, inclusive até um relacionamento entre o filho com a esposa do pai, olha, essa igreja também precisou ser duramente advertida por Paulo para que eles entendessem esse caminho importante da santificação. Então, estar nessa posição de santificação é como Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou seja, já entra em um propósito de separação dos prazeres do mundo. E isso é algo sempre lindo, é algo maravilhoso. A santificação progressiva. Somos chamados por Deus para seguir em frente na caminhada cristã, nunca retroceder. A cada ocasião em que um servo de Deus resiste ao pecado, ele não somente glorifica a Deus em suas ações, mas também cresce em santidade. Isso é crescimento, nos leva a quê? A ser mais parecidos com Cristo. Esta santificação progressiva, eu gosto muito daquele versículo de Oséias, capítulo 6, verso 3, se não me foge a memória, quando fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, quanto mais você conhece ao Senhor, mais próximo dele você fica, mais santo você vai ficar. Então essa santificação, ela é progressiva, todo dia. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Então é muito importante nós pensarmos nisso. Aqui podemos perceber um trabalho conjunto entre a vontade de Deus e a ação humana. Qual é a vontade de Deus? Que a nossa santificação aconteça e que nós venhamos abrir mão de tudo aquilo que possa trazer prejuízo ao nosso templo, à nossa casa espiritual que foi comprada por um precioso sangue, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a santificação perfeita ou final tem a ver com o quê? Com a glorificação. Nós falamos que ela é posicional quando eu recebo o Senhor Jesus. Ela é progressiva quando eu continuo na caminhada. E ela é final quando eu permaneço até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, não sofrerá mais com os ataques desse mundo que tenta nos levar a uma condição de pecador afastado do Senhor. Então essa condição, ela é muito importante, que nós entendamos isso, que essa santificação perfeita, ela vai acontecer quando nós chegarmos diante do Senhor. A Bíblia fala que assim como Ele é, nós também
o veremos e nós seremos semelhante a ele na eternidade. Jesus, livre de pecado, e nós, não livre de pecado, mas livre de pecar. Porque sem pecado, a nossa natureza, uma natureza pecaminosa. No céu não vai entrar pecado, mas nós não temos a mesma essência de Cristo, que é sem pecado. A nossa essência é uma essência pecadora, mas no nosso DNA está manchado com o pecado. Mas na glorificação nós já não pecaremos mais. O pecado já não fará mais parte da nossa trajetória, da nossa vida. Embora tenhamos nascido, então não fará mais parte. Mas ainda assim, eu não terei o grau de santidade, nem você terá o grau de santidade que tem o nosso Senhor. Ok? Perfeito. Santidade na prática. A santidade na vida diária. Somos santificados pela palavra e a santidade nos conduz para o céu. Vamos lá. A santidade na vida diária. Diante da realidade de que servimos um Deus santo e o representamos aqui na terra, é preciso que externemos a santidade em que o Espírito Santo nos ajude a crescer. Portanto, como filho de Deus, devemos ser presente onde Ele nos enviar e ali refletir a sua glória. Essa santidade diária, ela se tornará possível, visível aos outros, mediante a nossa ação, mediante o nosso caminhar, mediante o nosso andar, aonde nós estivermos. As pessoas precisam ver em nós esta santidade. Precisa ver o brilho da santidade. Moisés, quando sobe ao monte, fica lá 40 dias conversando com Deus, recebendo as tábuas da lei. Conversando com Deus durante esse período, quando ele desce, o seu rosto está refletindo um brilho que os homens não podiam olhar para Moisés, sendo necessário ele colocar um véu sobre o seu rosto. Hoje, de repente, você não vai ver em mim, eu não vou ver em você, mas no mundo espiritual, o seu rosto está brilhando com o brilho da santidade do Senhor. Paulo vai dizer que nós, como espelho, refletimos a glória do Senhor. Nós não temos glória, mas como um espelho, a glória do Senhor vem sobre nós, nos santifica e nós iluminamos através desse brilho glorioso aqueles que estão à nossa volta. Eita fogaréu, coisa boa! Devemos experimentar a santidade em todas as áreas da nossa vida, inclusive para você jovem que está namorando, adolescente que está namorando, quem sabe até adulto que está namorando. Cuidado, santidade também no namoro, nas suas atividades. Cuidado para não ter práticas sexuais ilícitas. Vigiem, estejam atentos, porque não podemos brincar com a nossa carne, porque senão ela vai nos dominar, ok? Somos santificados pela palavra. O caminho da santificação está na palavra, está no jejum e está na oração. Mas é a palavra que nos santifica e nos limpa. E a oração nos traz o fervor espiritual. E o jejum nos ajuda a fazer o quê? A mortificar a nossa carne, o desejo da nossa carne. Então, esta santificação pela palavra, ela é muito importante. Leia a palavra, coma da palavra, se alimente da palavra, e você vai ver o quanto Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. À medida que dedicamos à leitura, à meditação e ao estudo da palavra, entendemos melhor o caminho de Deus para a nossa santificação. Salmos 119, 11, vamos conferir aqui, para eu não falar errado. Salmos 119, 11. Olha só o que diz, olha: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra nos santifica, ilumina o nosso caminho, tanto perto quanto longe. Ao mesmo tempo, ela é lâmpada para os pés e é luz, ilumina longe o nosso caminho também. E a santidade nos conduz para o céu. Sem santificação, repito, ninguém verá o Senhor. Essa santificação é a separação dos prazeres do mundo, dos prazeres que a carne traz para nós. A carne tem os seus apelos e o nosso corpo tem os seus desejos, os seus anseios, mas nós precisamos entender, como eu disse, precisamos mortificar a nossa carne. E essa santidade, ela vai nos conduzir para o céu, vai nos conduzir
a presença do Todo-Poderoso. Vamos para o céu? Então precisamos manter comunhão com os irmãos e manter a paz com os irmãos e nos santificarmos diante do Senhor. Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Se hoje você está passando por dificuldade, que você não entende por que está acontecendo isso comigo, não é assim que acontece? A gente sempre fala isso. Por que isso está acontecendo comigo? É porque a obra de Deus é grande. Porque Deus tem coisas lindas na tua vida. E é por isso que às vezes acontecem os levantes, as situações complicadas, mas Deus está no controle. Concluindo, viver em santidade é um desafio constante para todo aquele que já nasceu de novo, mas um desafio pela qual não passamos sozinhos. Deus nos proporciona o seu Espírito Santo para nos conduzir em santidade, sempre nos trazendo através da sua palavra os caminhos a trilhar para agradar a Ele. E se Deus nos ordena a viver uma vida de santidade, é possível vivê-la, pois Ele jamais nos ordenaria a fazer algo que não pudéssemos cumprir. Se Deus exige de nós santidade ou santificação, é porque Ele sabe que é possível. Embora o Senhor sabe também que nós não alcançaremos nessa vida o grau máximo de santidade. Enquanto estivermos na natureza pecaminosa, não. Inclusive, durante o reinado do Senhor Jesus no milênio, o povo ainda estará pecando. Então, enquanto nós estivermos aqui, por mais que nós busquemos a santidade, e é possível, eu tenho que me posicionar para isso, eu ainda não alcançarei na totalidade. Na próxima semana, que vai ser o Dia das Mães, falaremos sobre a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Aproveito para te convidar para vir comigo no canal, já vou falar exatamente. Nós estamos perto de completar 125 mil inscritos, caminhando para 130 mil inscritos no nosso canal. Venha fazer parte dessa família que está em crescimento. E siga-nos também nas nossas redes sociais, aonde você vê esse vídeo. Curta, compartilhe e abençoe também a vida de alguém que quer alcançar o céu, que quer ter a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Para você jovem, adolescente, juvenil, adulto, nós temos uma playlist no canal com todos os vídeos das nossas lições, com as faixas etárias. Assista aí e vai ser uma bênção, ok? Um forte abraço.